no Super Enem Ativar, vem que vai começar agora a revisão, né? Foi legal a aula, não foi? Mas como se bem, sempre, dicas, macetes, questões. Se bem que esse Super Enem Ativar aqui já foi meio que uma foi uma revisão e meia da unidade 3. Verdade. Revisamos a parte de razão e proporção naquela questão lá do combustível. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples foi revisado. Grandezas, transformações de grandezas, que é tópico de razão, também foi revisado. Pronto, né? Vamos passar 10... Mamão com açúcar e ainda... Mel. Vamos passar logo 10 questões do Enem para eles? 10, tá bom? Vamos lá. Não, só 2, né? Só 2, 10 não dá, não? Pegar leve, primeiro ano, né? E aí a gente vem agora, a nossa revisão, né? Como é aula de Enem, a gente vai fazer mais um pouquinho de dicas, um mapa mental, algo simples. Mas a gente vai mostrar para vocês o que dá 0 na redação do Enem. Lá na aula a gente não falou dicas para se fazer uma boa reação numa redação. E engraçado que foi brincando com os números que não tinha números. Até porque, como a matemática quis pegar um pouco de letras para ela, né? Então, A mais B igual a X, não sei como. Né? Tinha tudo para ser fácil. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Aí veio alguém, né? A mais B é igual a X. Não sei como. E teve alguém que falou que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa galera tá tirada. Vamos lá então, vamos fazer a revisão dando essa dica para vocês, o que zera uma redação no Enem. Olha lá. Então, conversando um pouquinho, vamos nos programar e ficar esperto. O que dá 0 na redação pode ser alguns quesitos que a gente vai falar aqui para vocês. Olha lá. Primeiro ponto, não atender à proposta solicitada ou desenvolver outra estrutura textual que não seja do tipo dissertativo, argumentativo. E aí você tem que, né? Se a gente já disse que tem que propor uma solução, você precisa ter argumentos. Né? Vamos supor que o Enem falou sobre acessibilidade, né? Inclusão social. Aí você pega e faz uma redação falando sobre religião. Tá fora, fuga do tema, né? E se você entregar a folha da redação sem texto escrito, 0 né? também. Não tem nada para ler, então. Escrever até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, é muito pouco, também dá 0 na redação. O que mais? Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Não, aí já tá querendo anular mesmo, né? Faz um desenho ali, né? Não é leitura... Principalmente aqueles desenhos que nós sabemos Não é leitura de imagem, né? Não tem uns desenhos que já subentende-se algumas coisas mais pesadas, né? Mais graves, que o nosso Comitê de Direitos Humanos subnega de qualquer jeito, então isso aí já é 0 mesmo. 0 mesmo. Aqui é a fuga ao tema, né? Uma parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, fugiu do tema, gente, é 0, né? Então vamos além aqui, importante agora. As linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questão serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas. O que o professor Maurício falou, se você pegou lá o seu texto de motivador e copiou o que estava lá, vai desconsiderar. Desconsidera, não vai nem contar como mínimo de linhas e nem para efeito de correção. O texto deve conter 30 até linhas. 30 linhas, então você tem que se programar dentro disso. O que mais? Tem aluno que faz o quê? Aumenta a letra para poder, nas 30 linhas, escrever menos. Nem esperto, adianta, né? E nem resolveu nada. O participante deve desenvolver uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural. É dentro dessa pegada aí que a galera se amarra, né? Eles gostam. Você desenvolver dentro desses temas de ordem aí, política, social ou cultural. Aqui a gente tem um mapa mental falando de razão de 3 simples, né? Para você dar uma lembradinha, porque pode ser que caia nas questões que você vai desenvolver. As razões, a regra de 3 simples pode ser direta ou inversa, né? Diretamente a gente multiplica cruzado. Se é inversa, multiplica na linha, né? Então, é isso, né? Temos aí algumas... Então, gente, vamos ficar esperto, porque zerar na redação é puxado, né? Vamos combinar que não é nada agradável, nada legal. Então, não
faça fuga ao tema, não faça desenhos, tá? O pessoal da correção não faz leitura de imagem. E escreva ali, desenrola os assuntos dentro dos seus conhecimentos, busca na sua memória, a gente sempre tem algo para dizer. Não esqueça da solução no final, uma ideia, uma sugestão de solucionar o problema proposto. Agora é com vocês, vamos às atividades de sala, temos mais 2 questões do Enem para resolver. Até já! E claro que acho que fácil, né? Fáceis. Quanto mais a gente praticar, mais habilidosos vamos ficar. E mais fáceis ficam as questões. É verdade, né? Então temos mais 2 questões do Enem, não vamos perder tempo, vamos lá. Vamos fazer leitura, interpretação e tirar as dúvidas. Vamos lá. Se liga no Enem. Primeira questão do Enem de 2018, PPL. A figura a seguir... PPL parece partido político, né? A figura a seguir apresenta parte da planta de um loteamento em que foi usado a escala de 1 para 1000. Eu acho que é convivência com gaúcho, hein? Loteamento. Foi usado uma escala de 1 para 1000. Ah, a gente estudou escala, hein? Já estudamos. Na nossa aula lá de razão e regra de 3 Isso. simples. E eles também estão tendo aula com escala na matéria de geografia. Eu fiquei sabendo então, aí. Isso aqui tá no papo. No centro da planta, uma área circular com um diâmetro de 8 centímetros foi destinada para a construção de uma praça. Beleza. Pergunta. O diâmetro real dessa praça em metro é... Ah, não creio nisso, não. Creia. Então é só a escala que ele quer, né? A escala não é a medida do desenho dividido pela medida real? Sim. Quando a gente tem uma escala de 1 para 1000, a gente pode montar a nossa fração. A medida do desenho são 8 centímetros. Eu quero a medida real. Posso calcular em centímetros? Posso, depois eu transformo, né? Vai lá, D vezes 1 é D, né? 8 vezes 1000? 8.000. Eu tenho 8.000 o quê? Centímetros. Ah, então eu já sei que não é 1.250, eu já sei que não é 125, por quê? Vai ficar na escala do 8 aí, né? Isso. Ou é 80, ou é 8, ou é 800. Ou é 8 ou é 80? É 8 ou 80. Verdade. Ou é 8 ou 80. Então vamos lá, eu tenho que transformar em metros, né? Então a gente tem metros, decímetros, centímetros. Podemos ficar só com essas 3 casinhas aqui, sim, porque dali eu vou partir do centímetro, né? E eu quero chegar no metro. Então parou aqui, 80 metros. Muito bem, a alternativa correta é a letra D. E é legal esse 8 porque assim, nós fizemos aqui 2 brincando com os números que envolviam esse 8, não é? Mesmo, e olha esse 8 no Enem. É 8 ou 80, né? Legal. Então, a gente trabalhou com a nossa equaçãozinha de escala, que é a medida do desenho pela medida real. Isso aqui é fácil de lembrar, né? E aí a gente chegou à conclusão que eram 80.000 centímetros. Mas muita calma nessa hora, a pergunta estava em metros. Então precisamos transformar, até porque não tinha 8.000 nas respostas. E se eu transformasse, antes de fazer a conta, esses 8 centímetros em metros, também dava certo? Com certeza. Ia ficar 0,08 centímetros? Que multiplicado por 1000, dá 3 pulinhos com a vírgula, 80 metros. Perfeito. Também dava certo. Beleza? Beleza. Fácil? Palavras fáceis. Quer café? Quero café. Vamos lá então na segunda? A questão de número 2 também é PPL, só que agora do ano de 2014. Essa nossa aula aqui deu uma variada boa nos anos das provas. Mas é bom que aí, a gente pega as questões e trabalha com bastante questões assim bem aplicadas e bem legais, não é? Isso. Enquanto as lâmpadas comuns têm 8.000 horas de vida útil, as lâmpadas LED têm 50.000 horas de vida útil. De acordo com a informação e desprezando possíveis algarismos na parte decimal, a lâmpada LED tem uma durabilidade de 1.750 dias a mais que a lâmpada comum. Essa questão aqui é legal porque assim, só ler o enunciado não me ajuda muito. Não. Eu tenho lá informações da vida útil de uma lâmpada normal e de uma lâmpada de LED.
E aqui é que está o detalhe, né? Isso, aí que está o detalhe, nessa leitura das alternativas. opções. Então, algumas vezes, as alternativas te ajudam no caminho da tua questão, né? E essa daqui é interessante também analisar o seguinte, eu gosto de ver a questão e analisar todo um detalhe, porque olha só, a questão é pequena, o enunciado dela é pequeno, por quê? Porque ele sabe que você tem que ler e interpretar as alternativas uma por uma. Se ele coloca um texto muito longo, você pode se perder nesse meio tempo aí. Então ele quer saber o quê? A durabilidade da LED em razão da outra? Na verdade ele está querendo saber qual tem a parte a mais, né? A mais, então a diferença, né? A gente pode até começar, a gente podia fazer as duas, né? Isso. 8.000 em 24 horas, porque tá falando de dias, né? Dias. A gente podia fazer 50.000 em 24 horas e aí ver a diferença. Pronto. Mas também a gente pode fazer 50.000 menos 8. Já é a diferença. Isso. E depois dividir por dia. Diferença é só subtrair? Diferença é subtrair. O nome já diz, né? Então aqui a gente tem 42.000... 42.000 horas. 42.000 horas, né, de vida útil. É a diferença da que está sendo mais útil da menos, né? Ou seja, da de LED para a lâmpada comum. Aí o aluno pergunta, mas como é que eu vou saber que eu vou ter que diminuir, que eu tenho que dividir, que eu tenho que multiplicar? Está no enunciado. A diferença, e nós estudamos que diferença né, tem lá, ó, diferença... Quando possíveis algoritmos... A lâmpada LED tem uma durabilidade de... Não diz, na verdade, a diferença, né? Mas quando fala a parte a mais, né? A mais aqui nas alternativas. A mais já dá... A mais a gente já sabe que é a diferença entre o maior pelo menor, né? São as palavras-chave, né? É, isso mesmo. E aí, como que eu sei que eu vou dividir por 24? Porque tá falando por dia, né? Lá tá e um horas. dia, lá tá falando 1.000 horas, e o dia tem 24 horas. Quando a gente divide 42.000 por 24, então 1.750 a mais que a lâmpada comum. Então, olha lá, letra a resposta correta. Aí eu poderia até ir mais longe. Nós poderíamos ir um pouquinho mais longe, não é? 1.750. Né? Podemos ir além, porque olha só, 1.750 dias. Isso dá quantos anos a mais? Uou! Aí Dá para transformar os anos também. Divide por 365. Vamos fazer, faz aí, vamos lá. Vamos lá. 1.750. 1.750. É muita economia, né, gente? Por isso que a maioria das pessoas tá preferindo comprar LED. Preferindo, né, trocando as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, porque a vida útil é bem maior e uma economia bem grande mesmo. Uma média de 4,8 anos. 4,8 anos é o mesmo que 4 anos e 0,8 vezes 12. Quase 10 meses, quase 5 anos. É muita economia. Vale bastante a pena trocar, então, as lâmpadas comuns. Claro que a lâmpada de LED vai ser mais cara, né? Ela vai ter um custo maior, porque ela tem um retorno maior também, né? É assim como as placas de energia solar, né? Para colocar a placa de energia solar realmente é um custo alto, mas o desconto que você vai ter, né? A economia que você vai ter a longo prazo, quando dá uma determinada quantidade de anos aí, você já está tendo esse retorno. É aquele detalhe, né? Hoje eu gasto em comprar as lâmpadas. A lâmpada comum, aquela... Nem tem mais aquelas amarelas, não é? Todas elas são brancas. É verdade. Só que tem uma que é de... Tem outro produto. São mais brancas que as outras. E aí você vai pagar, por exemplo, numa R$10. A outra tá 18. Só que se essa daqui durar 2 anos, essa aqui vai durar 4 anos a mais. Vai durar 6. Olha que legal. Vamos fazer uma conta rápida de matemática. Olha o matemático brincando. R$10. Brincando com os números. 2 anos... mais R$10. 2 anos, mais R$10. 6 anos. Gastei 30. Outro eu gastei 18. Olha aí, já, né? Economia de R$12. E outra coisa, eu nem contei aqui que R$10 hoje, daqui 2 anos pode ser 12, 13. Os R$18, hoje é R$18. Eu só vou mexer daqui a 3 anos. Tudo isso precisa ser analisado, porque às vezes economizar R$1... Eu gostei que a gente falando das placas de energia solar, e hoje em dia a galera da zona rural, aí do sítio, muitos lugares a gente chegou lá no sítio da Kate, lá em Calama, né? No distrito de Calama, verdade. E já tinha também as placas de energia solar. A gente vê que a galera tá nessa pegada aí da economia, que com certeza faz diferença no final das contas. E né? às vezes para eles a economia é
tão diferenciada, porque assim, para nós na cidade, puxar energia é muito fácil. Eu tô aqui, minha casa está aqui, o muro da minha casa, o poste está a 6 metros da minha casa, 7 metros. Então, ali eu vou gastar um pouquinho de fio. Para quem está na zona rural, às vezes nem tem poste passando, tem que comprar um transformador, tem que fazer o cabeamento de uma rede rural que vem de longe. Bastante mão de obra. É muito gasto. Mas vale a pena, né? E a gente tem um tempinho aqui, a gente vai falar da atividade extraclasse. A gente mandou, né, professor Maurício, o nosso vídeo explicativo das tarefas. Mas tem escolas aí que estão questionando algumas coisas, perguntando alguns detalhes, tipo, né, o que é o mascote? Teve uma professora que mandou perguntando, né? Eu acho muito legal isso, porque se está nos questionando, está interessados aí em colocar em prática, em fazer a gincana do jeito que a gente propôs. Vou dar um exemplo bem fácil aqui. No futebol, nós temos vários times. O Flamengo é um time de futebol e o mascote do Flamengo, todo mundo sabe que é o urubu. E quando tem jogo do Flamengo, todo mundo percebe que lá atrás tem aquele urubu que fica andando e tal. Aquilo é o mascote. O São Paulo, ele também é um time bem tradicional, bem comum, bem todo mundo conhece. O do São Paulo é um anjo, né? Um anjinho que fica ali com a espada e tal. Todo mundo vê que ele fica ali com a espada. Esse é o mascote. O Atlético Mineiro foi campeão ano passado. O Atlético Mineiro é o galo. Então todo mundo sabe que quando tem jogo do Atlético, tem um galo que fica da lá. nossa gincana vai ter a ver com temas matemáticos, né? Se o nome do grupo de vocês da equipe de vocês Triângulos. Pitágoras. Né? Pitágoras. Se você quiser fazer um bonequinho como se fosse um triângulo, retângulo, né? Então, assim, o mascote é dentro dessa pegada, tá? É algo que vai representar o nome da sua equipe que tá ligado a temas matemáticos. Perfeito. Outra pergunta que fizeram. Professores, a gente não tá ainda 100% presencial por conta da distância, a falta do ônibus. O que a gente pode fazer? Vamos adaptar, né? A gente adapta conforme a necessidade e a realidade de cada lugar, de cada escola, tá? Então, os alunos podem fazer algumas tarefas da gincana. Por exemplo, o Torta na Cara, ele é só presencial. Não tem como fazer diferente. Mas a produção da paródia a produção do mascote, isso pode ser feito à distância. Pode fazer Pode fazer na casa. Isso, você pode fazer o quê? Separa o grupo, monta um grupo no WhatsApp. Isso, e cada um vai contribuindo com as outras tarefas, né? O Somando Solidariedade também é possível fazer. Então, o Somando Solidariedade, a gente já falou, não é a quantidade de alimentos, é a ação. Se o grupo conseguiu arrecadar e fazer uma boa ação para uma família necessitada, já pontuou, tá certo? A paródia mesmo, né? Tem que ser uma paródia inédita, você pode escolher a música e, claro, colocar temas matemáticos aí inseridos na paródia. Nem precisa ser daqui do ensino do primeiro ano. Se você quisesse fazer sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Fica à vontade. A gente quer que você insira temas matemáticos no contexto da música aí. Qual outra situação? Era o nome da equipe, o Grito de Paz, o mascote, o Somando Solidariedade, a paródia, o Torta na Cara, que quem vai estar presencial vai ser bem bacana de realizar. A gente já mandou as perguntas, então o professor presencial não precisa se preocupar, ter a pergunta e a chave de resposta, já tem a resposta na hora. Então o aluno ali que estiver no tete a tete ali no Torta na Cara, vai ser lançada a pergunta, de imediato o professor presencial já sabe se está correto ou não. Isso. Tem situação também de escola em reforma, né? Temos escolas em reforma também. Aí não sei, mas podíamos pensar numa alternativa diferente. Mas eu acho que dentro da mesma pegada das provas, se não tiver presencial, usa aí as provas que podem ser feitas à distância, tá? Beleza. E claro que o fechamento da nossa gincana é com a gente aqui, né? Uma aula só de raciocínio lógico, só de desafios, como brincando com os números, né? Que a gente faz a cada aula, só que vai ser lançado aí de 10 a 12 desafios e a equipe tem que estar junto nesse momento para poder resolver as questões e pontuar, né? A soma de todos os pontos, quem vai fazer e dar o vencedor, o ganhador da equipe vencedora é o professor presencial, que está aí perto de vocês, né? Aqui de longe a gente realmente não consegue fazer essa soma de pontos e perceber qual equipe se saiu melhor. Continuamos com a nossa ideia e intenção de visitar alguma escola para realizar a gincana, né? A gente está vendo aí, claro, as possibilidades. Não é muito fácil a gente sair daqui do estúdio, porque a gente acaba o primeiro ano e já inicia o terceirão, então isso acontece mesmo, né? Mas a gente vai tentar, né? Se a gente conseguir fazer esse sorteio e chegar até vocês, eu acredito que vai ser bem legal, bem válido, né? Vai sim. Com certeza. Tá certo? Tem 2 anos que eu espero esse momento. Tá esperando o dia, né? O dia D. Então tá, gente. Mais uma aula do Enem. Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração
Tchau, tchau e até a próxima!